Olá, educadoras e educadores! Estamos fazendo a travessia para um novo ensino médio. Esta reforma educacional, embora comece a ser implementada nas escolas em 2022, é uma reforma que começa a ser pautada lá em 2013, com os marcos legais, como o Projeto de Lei 6.840 e a inclusão no Plano Nacional de Educação que reorganiza o ensino médio. É nesse período também, entre 2013 e 2015, que uma primeira versão da Base Nacional Comum Curricular é elaborada. E aqui é importante acompanhar como essas mudanças acontecem de maneira concomitante, pois essas mudanças no cenário educacional dão um contorno para as ações subsequentes, como a medida provisória que altera a LDB para contemplar a flexibilização curricular. A aprovação da Lei nº 13.415, que cria as condições legais para a implementação da reforma no ano de 2017. Já em 2018, temos a atualização das diretrizes curriculares nacionais e a homologação da BNCC para o ensino médio e a publicação dos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, a parte flexível do currículo, e do Guia de Implementação do Novo Ensino Médio. Toda essa jornada foi atravessada, claro, por conjunturas políticas e disputas, e embora tenha sido construído de maneira coletiva, a opinião pública não é unânime em relação à real participação dos professores, pedagogos e dos próprios jovens nos rumos do novo ensino médio. Em 2019, inicia um processo mais próximo às escolas, que são o engajamento das secretarias estaduais de educação no esforço de construção coletiva da coletânea de materiais para orientar a elaboração de currículos e plano de implementação do ensino médio, com a atuação da Frente Currículo Ensino Médio do CONSED. Em 2020, temos a atualização das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica, bem como um processo mais intenso das redes na construção dos itinerários formativos e também das primeiras experiências com as escolas pilotos. Mas o que moveu uma reforma do ensino médio? Há algumas razões que orientam essas mudanças ou que serviram para justificar essas mudanças, como a crise de sentido do ensino médio para os jovens, ou seja, um ensino médio que não acompanhou os anseios e as expectativas do jovem deste século. Essa crise de sentido se relaciona com a relevância do ensino médio para esses jovens, isto é, um ensino médio que se encontrava desconectado da realidade sociocultural deles e das demandas e desafios do século XXI. Outras razões para essa mudança estão nos dados do IDEB, que mostram uma certa estagnação entre 2005 e 2017, e com um crescimento abaixo da meta em 2019. E também temos o alto índice de evasão nessa etapa escolar. Então, de que maneira o novo ensino médio busca dar sentido, relevância, engajamento e qualificação das aprendizagens para e com os jovens? A partir de algumas premissas centrais e de uma arquitetura flexível. Vamos dar uma olhada nelas? Afinal, o que significa um currículo que coloca o estudante no centro? Significa um currículo que o estudante desempenha um papel ativo e corresponsável por sua aprendizagem. Para isso, o currículo e o planejamento pedagógico devem contemplar intencional e explicitamente objetivos, atividades, processos avaliativos em que o estudante desempenhe esse papel ativo na aprendizagem e em seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Isto é, os objetivos devem centrar-se na ação que o estudante irá desempenhar, identificar, analisar, classificar, simular, criar, avaliar, discutir sobre um determinado objeto de conhecimento. Podemos dizer que o conhecimento se elabora ou constrói por parte do sujeito que atua, que identifica, que analisa, que cria.
Portanto, não existe uma maneira de transmitir normas de ação. Notem, é possível transmitir conhecimento, mas norma de ação não. Inclusive, no caso mais elementar de aprendizagem, como a imitação, a repetição e reprodução. É necessário que o sujeito desenvolva capacidades para imitar, repetir e reproduzir. E isto é uma ação que precisa ser feita por ele. Nesse sentido, o currículo que coloca o estudante no centro da aprendizagem precisa estar atento a isso. E é desta maneira que o protagonismo juvenil se articula a essa premissa. Para o estudante desenvolver habilidades e competências como pensar criticamente, pesquisar, analisar, ele precisa protagonizar essas ações e não apenas observar docentes e outros mestres especialistas o fazendo. No entanto, o protagonismo não é nato, ele precisa ser desenvolvido e daí novamente a importância do PPP e do planejamento docente contemplar processos que fomentem o protagonismo dos jovens e o desenvolvimento de sua autonomia e responsabilidade para atuar como agentes de sua própria vida e da transformação da sociedade. Além das aprendizagens significativas sobre os objetos de conhecimento que fazem parte do currículo e da escola, as características, percepções, reações e proposições dos estudantes devem ser compreendidas, valorizadas e consideradas no planejamento e nas decisões tomadas pela equipe gestora e pelos docentes, de modo que se articule e fortaleça o desenvolvimento integral dos jovens, a pessoa estudante e o estudante pessoa, esse ser que não é fragmentado. A equidade e a contemporaneidade é uma premissa importante que não pode mais ser negligenciada no currículo da escola. Ou seja, deve-se promover propostas que contribuam intencional e consistentemente para superar as desigualdades educacionais, de gênero, étnico-raciais e de classe, e sintonizar o ensino médio com os desafios reais do século XXI. As telas seguintes mostram algumas problemáticas contemporâneas, como exemplo aqui para trazer concretude ao que estamos falando. Partindo aqui da pergunta, o futuro tecnológico já chegou? A gente tem uma charge onde os personagens trocam as seguintes falas. A internet está mudando as relações humanas. Eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. São quase 2 bilhões de pessoas conectadas. Essa charge nos aponta para questões que envolvem comportamento, privacidade, ética, construção de relações e interações sociais mediadas por tecnologias, as questões sociais e econômicas, como a economia colaborativa, criação envolvendo inclusive jovens, como a Infopreta, projetos que buscam equipamentos tecnológicos e conectividade para as mulheres pretas e periféricas. Outra problemática contemporânea é ressaltada aqui com a seguinte questão. O mundo natural irá nos exportar? Que envolve aí questões como economia e uso dos recursos naturais, especialmente pelas grandes indústrias, consumo responsável, comportamento e cuidado de si, do outro e do meio ambiente. Bom, agora de que maneira essas premissas podem se desenvolver na escola? Nesse sentido, o novo ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular reforçam um currículo que esteja comprometido com a interdisciplinaridade, que contribui para a formação integral dos estudantes e viabiliza o processo de construção do conhecimento devido à sua relação com o contexto sociocultural e com as questões do cotidiano. O uso de metodologias ativas, a problematização, a aprendizagem colaborativa, a aprendizagem por projetos, processos de avaliação formativa e projetos de vida, de maneira transversal no currículo ou como um próprio componente, como muitas redes vêm desenhando. O projeto de vida apoia no desenvolvimento integral dos jovens e no entendimento deles em relação
a sua identidade, a construção de suas identidades, de suas percepções sobre si, sobre sua realidade e sobre a relação com os outros e com o mundo do trabalho. Mas e qual é a arquitetura curricular em que isso se desenvolve? Pela flexibilização curricular, que significa termos uma carga horária destinada à formação geral básica, que se desenvolve as competências e habilidades previstas na BNCC e nos referenciais curriculares nas áreas de conhecimento, mas, sobretudo, temos agora uma carga horária para os itinerários formativos, espaços de maior autoria das redes e das escolas, de acordo com as condições, contexto territorial e interesse dos jovens. Fazem parte da arquitetura dos itinerários formativos os aprofundamentos nas áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza, projeto de vida, educação profissional e tecnológica e projetos ou componentes eletivas. Quero chamar a atenção aqui para a flexibilização curricular e o ensino profissional e tecnológico como pontos centrais de inovação mais radical no cenário educacional brasileiro. Premissas como centralidade no estudante, desenvolvimento integral, metodologias ativas já são mais conhecidas das escolas, embora ainda há uma ausência dessas premissas no projeto político-pedagógico que orientem ações coordenadas nas escolas. Ou seja, que não seja um projeto de um ou outro docente, mas que seja um projeto comum e articulado da escola e da rede, para promover a todas e todos os estudantes o direito de uma educação integral, ativa e central aos jovens. Por isso, trazemos aqui essa imagem ao lado com essas mudanças e inovações se relacionando o tempo todo dentro de um projeto comum. E por fim, a carga horária, que é ampliada de 4 horas diárias para 5 horas, chegando a 1.000 horas anuais e 3.000 horas nos 3 anos de duração do ensino médio. Como podemos ver, temos um desafio à frente. Por isso, é muito importante fortalecer vínculos e a comunidade de aprendizagem para a implementação das inovações e mudanças no novo ensino médio, de modo a transformar a escola pela via da participação e colaboração, entendendo que este é um processo, um compromisso e um esforço coletivo.